Finalizando o módulo, então, com o exercício 4 do Enem. Uma pessoa possui um espaço retangular de 11,5 metros e 14 metros no quintal da sua casa e pretende fazer um pomar doméstico de maçãs. Então, olha, um quintal de 11,5 por 14 metros. Ao pesquisar sobre o plantio desta fruta, descobriu que as mudas de maçãs devem ser plantadas em covas em uma única muda, com espaçamento mínimo de 3 metros entre elas, e entre elas e as laterais do terreno. Ela sabe que conseguirá plantar um número maior de mudas em seu pomar se dispuser as covas em filas alinhadas. Olha o que ele fala, ó, paralelamente ao lado de maior extensão. O número máximo de mudas que essa pessoa poderá plantar no espaço disponível é. Então, veja só, o que ele pede? Que ele tem que plantar as mudas com espaçamento de 3 metros entre elas e a lateral do terreno. Então, o que acontece? Ó, o terreno está aqui, eu só posso plantar essas mudas paralelamente às laterais do terreno e 3 metros longe dessa lateral. Então, o que eu fiz? Ó, tirei 3 metros aqui, 3 metros aqui, 3 metros aqui, 3 metros aqui. Então, percebe que, ó, tirei 3 aqui, tirei 6 metros. Então, o que era 11,5 menos 6 passou a ser 5,5. O que era 14? Tirei 3 aqui, 14 menos 6 deu 8. Então, ele vai ter um terreno agora de 5,5 por 8 metros para plantar, tá? As mudas de maçã. Só que ele fala que ele vai plantar em filas alinhadas paralelamente ao lado de maior extensão. Então, eu sei qual que é o lado de maior extensão. É o lado que vale 8. Então, tá, ó, eu vou plantar uma mudinha de maçã aqui, correto? Se aqui tem 8 metros e elas têm que ter um espaçamento de 3 metros entre elas, então eu posso pôr uma outra muda aqui e uma outra muda aqui. Então, eu vou chamar essa mudinha aqui de A, de B e de C. E vou optar por plantar mais 3 aqui nesse lado. Então, eu vou chamar aqui D, ó, na mesma posição E, na mesma posição F. Então, quantas mudas foram plantadas até agora? 6, tá? E eu tenho que ver que o espaçamento entre elas é 3 metros. Então, daqui até aqui 3 e daqui até aqui 3. Eu poderia plantar aqui também, mas veja bem, ó, aqui tem 5,5 metros. Se eu plantar uma aqui, eu vou perceber que eu não tenho 6 metros para plantar mais uma aqui. Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou repartir esse terreno ao meio, tá? E eu vou perceber assim, ó, que se eu fizer esse cruzamento aqui, olha, se aqui tiver um número maior que 3, eu posso plantar uma mudinha aqui, eu posso plantar outra muda aqui, certo? Então, eu vou pensar assim, que eu vou... e outra muda, se eu pensar aqui nos 3, ó, eu tenho outra cruzando aqui, tá? E se eu conseguir mais 3 metros aqui, ó, eu tenho uma terceira muda para ser plantada aqui, porque esse espaço aqui daria para plantar mais uma mudinha. Então, o que eu vou pensar, ó? Vocês percebem que aqui eu tenho um triângulo retângulo? Se eu usar Pitágoras,
eu consigo definir o valor de BD dividido por 2, se esse espaço aqui, olha, for 3 e 3, ou seja, maior que 6, eu consigo plantar uma muda aqui, tá? Então, eu tenho lá, ó, BD ao quadrado é igual a quem? AD ao quadrado mais AB ao quadrado, correto? Então, eu tenho lá, ó, x quadrado é igual a quem? A AD, que é 5,5 ao quadrado, mais AB, que é 3 ao quadrado. Então, x quadrado vai ser 30,25 mais 9. Então, eu tenho raiz quadrada de 39,25, que é um número maior que 6. Se aqui é um número maior que 6, portanto, eu consigo plantar mais uma muda aqui. Sim? Aí, mais uma muda aqui e, por consequência disso, mais uma mudinha aqui, porque eu sei que aqui tem mais que 6, tá? Então, no total, eu terei 9 mudas plantadas. A letra C.